na igreja em Juína, do meu amigo pastor João Camargo. Lá tive a oportunidade de encontrar o pastor Silas, mas é a primeira vez que tive a oportunidade de cooperar com a obra de Deus aqui em Tangará da Serra. Estou muito feliz pela forma carinhosa, respeitosa, amável com que os irmãos nos trataram aqui. Louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Silas, sua esposa, a irmã Cidinha, seu filho Silas, bem como todo o ministério da igreja, os pastores e obreiros. E louvar a Deus pela vida do evangelista Júnior, do Robson, do Jamiel e toda a liderança dos jovens. Quero adorar a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus colocou em meu coração uma palavra e eu vou pregar na unção do Espírito que Ele me concedeu. E esta palavra está no livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 2. Ontem nós estudamos Êxodo capítulo 2, versículo 2. Hoje pela manhã estudamos Êxodo capítulo 2, versículo 15. E agora à noite estaremos meditando alguns minutos em Êxodo capítulo 3, versículo de número 2. Ontem à noite nós falamos sobre os escondidos por Deus. Quem Deus esconde ninguém acha. Não tem como tocar em quem Deus protege. Não tem como matar quem Deus protegeu. E nós falamos que quando Deus esconde, está tão escondido que alguém pode procurar. A Bíblia Sagrada diz que Acabe mandou procurar Elias em todos os reinos e nações e não achou. E ele estava bem próximo do ribeiro de Querite. Quem está guardado por Deus pode ficar em paz. Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia diz que o rei mandou prender Jeremias e Baruque, mas o Senhor não deixou. O texto dizia: o Senhor os escondeu. Hoje pela manhã nós falamos sobre os escondidos. Tem gente que não foi Deus que escondeu, tem gente que Ele se escondeu. E não tem como se esconder de Deus. Você se esconde, Deus acha. A Bíblia Sagrada diz que Elias estava lá na caverna e o Senhor mandou um anjo lá e disse: o que é que você está fazendo aqui? Eu ainda tenho algo para você. Você precisa sair daqui. Nós precisamos entender que por mais difícil que esteja, se não der para ir caminhando, vá se arrastando. Se não der para ir se arrastando, peça ajuda de alguém. Mas não tem como se esconder daquilo que Deus nos chamou para fazer. É melhor obedecer do que sacrificar. O Deus que nós servimos, Ele não brinca. Deus não brinca. Deus é fogo consumidor. Deus não mede força com ninguém. Ele é Senhor. A Bíblia diz que um dia Deus quis debochar dos homens, porque a Bíblia diz que Deus ri daqueles que pensam ser inteligentes. E um dia Deus diz através do profeta: vocês estão pensando que vocês são grandes? Eu vou mostrar o tamanho do meu poder. Quando eu quero medir as águas da terra, eu meço na concha da minha mão. Aí eu fiquei pensando, né? Você viaja em alguns lugares e chega a viajar 15 horas por cima do oceano. 15 horas por cima do oceano. E não é todos os oceanos. Você anda na Amazônia. Eu tive agora em Manaus, e para onde você olha tem água, para onde você olha tem rio. Aí Jeová chega e diz: para provar que eu sou grande, eu quando quero medir, eu pego na concha da mão. E aqui não é figurado não, aqui é literal o texto, né? Tem coisa que é figurado, tem coisa que é literal. Aqui é literal. Papai chega e diz: eu meço na concha da minha mão. E eu quando quero medir o céu, eu meço a palmo. E eu sei quanto pesa todos os montes da terra. Eu já pesei em balança fiel. E quando eu quero saber quanto pó tem na terra, eu meço num dedal. Meu irmão, esse é o Deus que nós estamos servindo. Não dá para brincar com Ele não. Não dá para medir força com Ele, né? Tem gente que pensa que porque é usado por Deus pode fazer alguma coisa. Aqui ninguém é nada. A começar de mim que estou falando, ao porteiro que está lá, a zeladora da igreja, todo mundo só está aqui porque ele teve
Então precisamos entender algumas verdades. Os que encontraram o texto sagrado, diga glória a Deus. Diz assim: apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Permaneça com a Bíblia aberta para uma possível conferência durante a mensagem. Porém, olhe para cá, entende-se melhor quando se olha para quem está falando. Hoje à noite, eu gostaria de trazer-lhes uma mensagem subordinada ao tema sensibilidade. Repita comigo, por favor: sensibilidade. Mais uma vez, só as mulheres. Sensibilidade. Os homens. Sensibilidade. Meu irmão. Agora todo mundo junto. Sensibilidade. Esse texto é um texto fantástico. E eu vou dizer algumas verdades aqui. Gostaria que você não se assustasse e não me interpretasse mal. A presença de Deus, ela é extraordinária. Mas a presença de Deus sem a sensibilidade, ela não muda o ambiente. É impressionante. Às vezes a gente pensa assim: se Deus estiver no lugar, está tudo resolvido. Não. Se eu não perceber a presença de Deus no lugar, a coisa não acontece. Eu chamo isso de sensibilidade. Preste bem atenção. Tem gente que está no mesmo culto, o irmão recebe a bênção, sai do culto nadando no poder, e o outro sai do mesmo culto vazio, do mesmo jeito que entrou. Tem gente que recebeu a presença de Deus e continuou doente. Tem gente que Deus passou e ele ficou curado. Tem gente que começou diretamente com Deus e a vida continuou do mesmo jeito. Teve gente que Deus falou por sonho e a vida dele mudou. Qual é o segredo? Sensibilidade. Eu vou falar dos insensíveis e vou falar dos sensíveis. Volto para o texto e encerro a mensagem. Eu vou dar 3 exemplos de insensíveis, 3 exemplos de sensíveis e volto para o texto para a gente concluir a palavra. Primeiro, o homem insensível. A Bíblia Sagrada diz que existia um homem chamado Jacó. Jacó, a mãe deu nome a ele. Jacó recebeu o nome porque ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. E o nome Jacó significa enganador, suplantador, e a mãe deu esse nome a ele. Ele passou a vida inteira querendo ser o irmão, mas o projeto de Deus para ele não era nem ser Jacó, nem ser Esaú. Deus queria que ele fosse Israel. Mas a Bíblia diz que ele engana o irmão. Olha que coisa, ele compra a primogenitura do irmão, e não suficiente isto, ele vai e toma a bênção do irmão, uma trama com a própria mãe, e ele rouba a bênção do irmão. A Bíblia diz que quando Esaú chega e diz: meu pai, me abençoe, ele diz: olha meu filho, teu irmão esteve aqui antes de você e roubou a tua bênção. Aí a Bíblia diz que Esaú fez o quê? Vou matar. E o texto diz que Jacó correu, porque quando uma pessoa faz alguma coisa, está lembrado da mensagem pela manhã, ele corre. Adão fez algo errado, se escondeu, e a gente precisa observar: Moisés fez algo errado, se escondeu, e Jacó foi embora. No caminho, ele estava tão atribulado, porque pastor Silas, um cara pegar uma pedra e botar como travesseiro, esse cara está atribulado, ele não está normal, porque é melhor dormir logo sem travesseiro. Dormir com uma pedra como travesseiro, ele bota uma pedra, e quando ele está dormindo, olha o que Deus faz: Deus coloca uma escada. Não existe essa escada em nenhuma companhia, por mais importante que ela seja. Eu quero ver alguém ter uma escada que pega do céu até a terra. Não existe. Aí Deus manda anjo subir e descer. Anjo não precisa de escada para subir e descer. Anjo tem corpo glorioso. Anjo não tem essas limitações de espaço. Deus só queria chamar a atenção de Jacó. E a Bíblia diz que o importante não era o anjo que subia, nem o anjo que descia. Era o Senhor que estava no topo da escada. Oh, glória a Deus! Presta bem atenção. Ele ficou de olho no anjo que subia e descia. Eu acho que tinha congestionamento de anjo. Era anjo subindo, anjo escapulindo da escada, e vai anjo, e ele olhando para os anjos. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor estava no topo da escada, e o Senhor disse para ele: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, e vim aqui te dizer que esta terra eu vou te entregar. Tu vai e volta, e aqui será o
história. Eu sou o Senhor que estou te acompanhando. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Jacó acordou do sonho e diz: e o Senhor estava aqui e eu não sabia. Presta atenção, olhe para mim. Talvez a história dele fosse mudada por inteiro se ele percebesse que no meio do caminho o Senhor apareceu para mudar a história dele. Meu irmão, tem muita gente desligado no reino de Deus, tem muita gente querendo que Deus faça do jeito dele. Presta atenção, eu vou te dar uma dica: Deus não te deve satisfação e Deus não vai fazer porque você quer. Ele faz do jeito dele. Quem tem que estar ligado é você, quem tem que prestar atenção é você. E às vezes Deus faz de forma que a gente não entende. Onde é que está escrito que Deus tem uma escada? Em lugar nenhum. Mas nesse dia Deus disse: vou botar uma escada e vou ver se ele está percebendo que eu estou aqui. Ele não percebeu. Vamos ver uma outra pessoa insensível à luz da Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que domingo de manhã, que dia eu falei? Que dia eu falei? Domingo de manhã, dia da ressurreição. A Bíblia Sagrada diz que Jesus disse: vou acompanhar esses dois moços que estão caminhando para Emaús. Eu vou lá ver quem é eles, o que é que eles estão conversando. E os caras estavam tristes, zangados, gesticulando. E Jesus chegou perto deles e disse assim: olá senhores, tudo bem? Boa tarde, como é que está vocês? E eles disseram: tá bem não. É aqueles irmãos que você chega e diz: paz do Senhor amado, paz do Senhor. Você toma até um choque, né? E Jesus chegou: irmão, como é que está? Tô bem não. O que está acontecendo com vocês? Que vocês estão conversando e os camaradas tratou Jesus mal. Você é forasteiro, você não sabe o que está acontecendo. Um homem chamado Jesus, que era profeta, ele morreu e nós estamos aqui acabados, estamos descendo para Emaús. E olha o texto, meu irmão, o texto diz: e as mulheres foram no sepulcro e não encontraram nada. Preste atenção, eles não tiveram nem a criatividade de dizer: se não tem ninguém lá e está aparecendo alguém aqui, pode ser ele. O texto ainda é tão claro que diz assim: e os discípulos foram no sepulcro e confirmaram o testemunho das mulheres. E mesmo assim eles estavam totalmente insensíveis. Aí o Senhor diz: rapaz, e como foi assim? Não, é que ele morreu e até agora a gente não sabe onde é que ele está. E todo mundo dizendo: se eu encontrasse ele. Tem uns irmãozinhos aqui que quando vai orar diz: eu quero ver a face do meu mestre. Quando a gente canta aquele hino: verei o seu rosto, chega a dar uma alegria na alma, porque crente salvo tem vontade de entrar no céu, crente salvo tem vontade de ver Jesus. Jesus estava glorificado e os discípulos vendo cara a cara e nem tchum, como diz na Bahia. Aí o texto sagrado diz que Jesus fez que ia passar. Aí os dois disseram assim: não, pelo menos entre que já é tarde, bora tomar café. Aí Jesus pegou o pão e quando deu graça que eles abriram o olho, não tinha mais ninguém. Eu acho que um olhou para o outro e disse: nós dois somos dois bestalhados. Nós dois somos bestalhados. E eu acho que o outro disse: como assim? Era ele. Ele caminhou a estrada toda com a gente não viu ele. Ele falou com a gente e a gente não percebeu que era ele. Olhe para mim, andaram com Jesus, conversaram com Jesus, mas a vida não mudou, porque não foram sensíveis para perceberem. Vamos lá para o último, porque tem muita coisa para eu falar e eu não quero passar muito do horário. Presta bem atenção. Um homem chamado Jonas. Diga comigo: Jonas. Jonas é aquele tipo de crente que pensa que dá piripaco com a mãe pode dar piripaco com Deus. Que tem gente que foi mal criado, a mãe fez as vontades dele, aí ele chega na igreja, dá uns piripacos com alguma coisa, ele está pensando que Deus vai ficar atrás dele. Ô Joninha, venha Joninha. Não tem esse tipo de gente que gosta de ser paparicado? Pois eu vim aqui lhe dizer: papai não paparica ninguém. Quem precisa aqui de alguém não é ele de você, é você que precisa dele. Então é você que tem que ficar ligado.